Bom dia, gente! Estamos começando mais uma aula de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. O meu nome é Mayra Galvão e eu vou começar com aquele abraço virtual em todos vocês. Que quentinho que foi! Hoje eu quero começar a aula agradecendo uma pessoa que, mais do que minha aluna, que nunca foi minha aluna, foi minha professora. É como se fosse uma professora para mim, uma amiga muito especial chamada Rosário, que eu estou utilizando esse espaço para agradecer, porque ela assistiu uma das minhas aulas, gostou tanto que começou a seguir todas as aulas, a fazer uma pesquisa em relação às referências que eu dou. E eu estou utilizando esse espaço para isso, porque todos nós gostamos de aprender ou de ter referências novas ou de ter um aprendizado na vida. E no caso, às vezes, um aprendizado artístico. Ela é uma pessoa que conhece muita arte, que normalmente, quando as coisas estão bem, ela vê no mínimo 7 peças por semana. Então, ela é uma pessoa que tem um amor, uma dedicação à arte muito grande, principalmente ao teatro, mas vai a concertos, vai a exposições, aquilo que eu sempre indico vocês fazerem, ela faz. E ela sempre serve também de referência para mim, de aprendizado para mim. Por isso que eu digo que é uma espécie de uma professora também. Ela me indica coisas, eu indico para ela. E aí eu achei muito bacana que ela, uma mulher madura, uma mulher que tem um aprendizado muito grande cultural, artístico e teatral principalmente, tem acompanhado as aulas. Aí eu queria dividir isso com todos vocês. É um prazer ter você, Rosário, com a gente, com esse grupo, é um grupo muito grande. Temos muito prazer de estar com você aqui. Espero que se multiplique isso. Quanto mais a gente dividir conhecimento, melhor é. E agora, hoje nós vamos continuar naquele processo de referências que eu falei para vocês que ia durar um tempo. Hoje são as referências de atrizes estrangeiras. Lembrando, todas as vezes eu vou falar isso. Quando se trata de referências estrangeiras, o ideal, para quem puder, é ver os filmes legendados, porque aí vocês escutam e entendem a intenção, o trabalho que aquela atriz ou que aquele ator teve para chegar naquele resultado que a gente está vendo e ouvindo. Por melhor que seja um ator que está dublando, ele pode fazer um trabalho tão bom quanto, eu já vi trabalhos até melhores, mas eu tenho que indicar especialmente os legendados para que vocês conheçam o trabalho daqueles atores específicos. Como sempre também eu cito muitos artistas e sempre ficam faltando muitos outros. Então, de um artista você acaba conhecendo vários. É sério, você vê um filme, por exemplo, com Elizabeth Taylor, e você, nossa, quem é esse ator? Montgomery Clift? Deixa eu pesquisar. Aí você vai pesquisar e vê que tem muita coisa rica na vida daquele ator também. Então, um estudo vai levando ao outro e nunca para. A gente vai começar com uma atriz que, na verdade, se eu estou dando aula, eu vou dar as minhas referências pessoais, aquelas que me tocaram o coração especialmente, embora tenha uma galera que eu realmente gosto profundamente. Mas eu vou dar para vocês o nome de uma das minhas atrizes preferidas, que se chama Juliette Binoche. É uma atriz francesa que ela tem vários filmes mais leves, como Chocolate. O tipo de interpretação dela é um tipo de interpretação bem delicado, sutil. Você não vai ver um tipo de interpretação mais marcante, como num Daniel Day-Lewis, que é um outro ator, que aliás fez um filme com ela, maravilhoso, chamado A Insustentável Leveza do Ser. Quando eu for falar dos homens, eu vou falar dele. Mas assim, aquilo que eu falo para vocês, que existem vários tipos de interpretação. E a Juliette Binoche
Normalmente, ela é bastante delicada, muito sensível no trabalho que ela faz. Então, ela não faz tipos muito característicos, é, raramente faz isso, como a Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter é uma atriz que normalmente trabalhou muitas vezes, não só com ele, mas muito com um diretor chamado Tim Burton, nos filmes que ele faz com Johnny Depp, que é um grande ator também. Então, a Helena Bonham Carter tem uma interpretação mais marcante, mais específica, fazendo tipos, vozes. A Juliette Binoche, ela é bem mais sutil, mas é tão boa quanto. Aí é que tá a beleza do nosso ofício. Existem vários tipos de fazer, vários tipos de interpretação para fazer um personagem. Então, existem personagens que se adequam um pouco melhor a um determinado ator e outros personagens que ficam um pouco melhor em outros atores. Não que uma atriz como a Helena Bonham Carter não possa fazer algo extremamente sutil e a Juliette Binoche algo extremamente expressivo. Mas existe uma força delas em um tipo de interpretação diferente e ambas são excepcionais. Então, Juliette Binoche, eu vou indicar para vocês especialmente um filme chamado Acima das Nuvens. Na verdade, existem vários filmes que ela faz com brilhantismo, tudo, mas eu acho que o Acima das Nuvens é um dos filmes que mostra bastante a força da interpretação dela. Pesquisem, é uma atriz especialmente delicada no nosso ofício, que a gente tem muito a aprender com ela. Tem uma atriz das antigas, e aquilo que eu já falei para vocês, eu gosto de dar algumas referências bem antigas para vocês conhecerem, porque essas referências antigas formaram os atores que somos. Querendo ou não, vendo os filmes ou não, a interpretação dessas pessoas fizeram a interpretação da gente ser o que é num momento como hoje. E são referências clássicas para nós. Mesmo aquela velha história que eu falo para vocês, que você veja e fale, ai, não gostei, não achei tudo isso. Tudo bem, mas você conheceu, você sabe quem é, e você dá... o ideal é ver, no mínimo, uns 3 filmes daquela atriz ou daquele ator para confirmar, porque às vezes a gente não gosta também de um ator no filme e adora ele em outro. Então, o ideal é que vocês vejam mais de um filme com aquele ator para confirmar se realmente é um tipo de ator que não interessa tanto para vocês, mas que vocês viram e, portanto, sabem quem é e do que as pessoas estão falando quando falam de uma atriz como Greta Garbo. Greta Garbo é bem das antigas e o estilo de interpretação dela é extremamente diferenciado do que se usa hoje em dia. Bem difícil você ver, na verdade, hoje em dia eu não conheço nenhuma atriz que tenha esse tipo de interpretação. Você vai falar, mas como, professora, é uma referência e ninguém faz igual a ela? Se ela foi tão importante para a história da interpretação no cinema como foi, nós temos a obrigação de conhecê-la. Eu amo Greta Garbo, mas eu já conversei com pessoas que viram e não gostaram. E é aquilo que eu falei para vocês, não há problema, mas tem que conhecer. Ela tem... o tom da voz dela é outro. Ela usa um outro tom de voz, um outro som nessa voz, uma outra métrica, o gestual dela. Ela é uma atriz especialmente charmosa, tem uma interpretação quase, eu acho, romântica. E tem um filme dela que é uma referência bastante forte do estilo dela, que se chama A Dama das Camélias, que é uma história maravilhosa, é boa de vocês conhecerem, aliás, porque é uma história extremamente bonita, trágica,
forte, intensa. Então, assim, a poesia que existe num filme, numa história como a da Dama das Camélias, cai como uma luva para a atriz que a Greta Garbo foi. Então, assim, é uma atriz que vocês têm que ter essa referência, saber quem foi e valorizar o trabalho técnico dela numa época muito diferente da de hoje. Eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas muitas vezes, quando eu falei para vocês que existe um estilo de interpretação brasileiro, por exemplo, existem estilos de interpretação também a partir da época que você viveu. Se você for ver os filmes com a Rita Hayworth, com Orson Welles, com vários artistas antigos, que eu vou passar todos esses nomes para vocês por mensagem, esses artistas representam aquela época. Talvez eu tô falando, se pegasse uma atriz excelente como a Marilyn Monroe, que fez um filme chamado Desajustados, que é excelente. Fez outros também. Marilyn Monroe é um dos maiores nomes da história do cinema, principalmente pela beleza, pela sensualidade, que virou referência até hoje. Tudo quanto é cantora famosa, artista famosa, tenta chegar aos pés da Marilyn. A maioria não chega, mas tenta. Então, assim, da época delas, o jeito que elas, que os atores da época interpretavam era bastante diferente de hoje em dia. Então, às vezes, uma pessoa como ela hoje em dia não teria tanta força como teve. Ou talvez tivesse. Aí depende de... O artista depende muito também do momento que o mundo está. Tanto o artista da interpretação como diretores, autores, tudo isso. Mas essas atrizes Marilyn Monroe, Greta Garbo, são referências a se seguir, a se pesquisar. Tem que pesquisar. Vivian Leigh, essa é uma das minhas. Eu sou só apaixonada. É uma atriz de um trabalho técnico extraordinário. Ela fez parte, ela é a protagonista de um filme que é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, E o Vento Levou. É uma atriz linda e que se expressa com uma força dramática muito boa. Então, assim, tudo que vocês verem dela, tanto E o Vento Levou, como o filme que eu vou indicar especialmente, são trabalhos técnicos irretocáveis, assim. O que eu vou falar é um filme que eu já comentei com vocês quando a gente falou de Tennessee Williams, que é Uma Rua Chamada Pecado, que é baseada naquela peça Um Bonde Chamado Desejo. Nesse filme, vocês veem duas grandes atuações numa tacada só. Uma da Vivian Leigh e a outra do Marlon Brando. Grandes atores. Os atores coadjuvantes desse filme, aliás, são excelentes também. Vejam, porque todos ali, a pessoa abriu a boca e já arrasou. Então, são grandes atuações. E a Vivian Leigh faz... eu ainda acho a melhor versão da personagem. Já vi diversas vezes em teatro, já vi muita coisa boa sendo feita com o papel que a Vivian Leigh faz, mas eu ainda acho ela melhor naquele personagem de Uma Rua Chamada Pecado, e ela foi casada com considerado o melhor, ou um dos melhores, junto com Kennedy Branagh, tudo, atores shakespearianos de todos os tempos, que a gente vai falar na próxima aula, que é o Laurence Olivier. Ela foi casada com Laurence Olivier. Então imagina, os dois atores, um escândalo de atores. Então realmente, vejam Vivian Leigh, vejam E o Vento Levou, vejam Uma Rua Chamada Pecado, pesquisem, vão atrás. Se não conseguirem ver o filme inteiro, se encontrarem na internet cenas, vejam cenas, mas vejam. O bom da internet hoje em dia é que tem como, no mínimo, não encontrou o filme, mas tem como ver cena daquele filme
e descobrir por onde mais ou menos aquela atriz ia. O ideal é ver o filme, então é pesquisar, né? Tem uma atriz maravilhosa, Elizabeth Taylor, que ficou muito conhecida pela beleza, uma mulher extremamente bonita. Ela foi casada com um ator extraordinário também, Richard Burton. Olha só, fizeram uma das versões mais bacanas de Shakespeare para o cinema, que é a Megera Domada. Elizabeth Taylor e Richard Burton fizeram a Megera Domada, que é um filme maravilhoso, um dos preferidos aqui em casa. Minha mãe adora, meu pai também amava e eu adoro também. Primeiro porque é uma das peças mais divertidas de Shakespeare. É uma peça para se repensar hoje em dia, o final dela, em vários aspectos, porque o mundo é outro. Essa peça foi escrita há muitos anos atrás, o mundo mudou muito e o final há que se repensar. Mas é muito rica em conteúdo e aprendizado. E Elizabeth Taylor fez um filme também com Richard Burton, que para mim é um dos melhores filmes que eu já vi. Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Quem Tem Medo de Virginia Woolf. É um filme que é um jogo de interpretação, um dos melhores que eu já vi, de um casal. Na verdade, tem outro casal que faz parte desse filme. São um casal, um homem e uma mulher, que também são atores, principalmente a mulher, que ela faz uma personagem que vai se embebedando. É uma atriz que faz um trabalho que eu nunca mais vou esquecer. Realmente é um filme que mostra a relação de homem e mulher, de casamento, de jogo de sedução, jogo de ideias. É um filme que aprofunda, é um texto de teatro, na verdade, que aprofunda muito a complexidade do ser humano. Você fica conhecendo bastante sobre o que é o ser humano numa situação de um casamento e até onde pode ir, até onde a imaginação desse casal pode ir. E é uma coisa realmente forte, intensa, grandiosa, que vocês não vão esquecer. Tem a Bette Davis, que fez um filme chamado O Que Teria Acontecido a Baby Jane. Bette Davis fez com Joan Crawford esse filme, O Que Teria Acontecido a Baby Jane. A Bette Davis foi importantíssima para a história do cinema em vários papéis que ela fez, de Jezebel, os nossos amigos aí participando. Jezebel, ela fez muitos filmes. Qualquer filme com a Bette Davis é ver a atriz ali, de verdade. Fez papéis com uma certa vilania, uma grande atriz. Mas eu indico especialmente esse filme, porque também é um dos meus preferidos, e é um filme tão profundo quanto o que eu falei agora do Quem Tem Medo de Virginia Woolf. O Que Teria Acontecido a Baby Jane, eu vi uma versão para o teatro também extraordinária, que a Eva Vilma fez parte. Essa história é extremamente psicológica, profunda, não é qualquer atriz para fazer, são duas atrizes o tempo todo, aparece um ou outro, mas as atrizes mesmo principais ali, que estão o tempo inteiro, são elas, Joan Crawford e Bette Davis, e o trabalho delas ultrapassa o que a gente pode considerar de extraordinário. São algumas das melhores atuações de todos os tempos da história do cinema. Cada vez que eu vejo eu choro, cada vez que eu vejo eu embarco na história. É lógico que eu não vou contar a história para vocês, porque eu quero que vocês vejam, porque realmente é uma pérola que quando você assiste, você se transforma a partir do que você está vendo. Tem uma atriz chamada Katharine Hepburn.
Essas atrizes que eu tô falando, a maioria delas, com exceção da Juliette Binoche, já morreram. Mas tem uma história no cinema e tem referências de cinema, no cinema muito grandes com elas. A Katharine Hepburn foi uma das maiores atrizes da história do cinema, ganhou muitos Oscars. Depois dela, se eu não estiver enganada, só a Meryl Streep ganhou mais que ela, mas ela foi uma grande vencedora de prêmios, uma atriz que é extremamente técnica, aquilo que eu falei da Juliette Binoche, de natural, tudo. A Katharine Hepburn era extremamente técnica, o estudo dela era muito minucioso para cada filme. Então dá para vocês verem comédia com ela, que ela falava rápido, num tom cômico e descontraído, e ela fazia isso com precisão. E ao mesmo tempo você pode ver um filme como Longa Jornada à Noite Adentro, que é um filme extremamente dramático e que ela faz com uma força dramática e trágica enorme. Então ela foi casada também com um imenso ator da história do cinema chamado Spencer Tracy. Spencer Tracy. Então os dois, eles formaram uma grande dupla para o cinema de todos os tempos. E trabalharam muito separado também, muitos filmes maravilhosos de ambos. E a Hepburn, ela, nesse filme Longa Jornada à Noite Adentro, ela vai tão fundo que até hoje, quando eu penso no filme, em vez de eu pensar no filme como um todo, eu penso no olhar dela. E através dessa lembrança do olhar dela, o meu coração bate mais forte. Então isso é o trabalho de uma atriz, é chegar ao coração da gente. Esse é o trabalho de um ator. Meryl Streep. Meryl Streep é considerada por muitos a melhor atriz da história do cinema do momento. Já ganhou, foi a pessoa que mais concorreu, a mulher, que acho que entre mulher e homem também, que mais concorreu ao Oscar, que mais ganhou. Tem um filme dela que é bem fácil de achar, que é O Diabo Veste Prada. Tem um outro filme com ela que eu vou indicar daqui a pouco, que se chama As Horas. Ela é uma atriz que tudo que ela fez e faz, porque ela está viva, é referência do nosso ofício. Fez um filme chamado A Dama de Ferro. Ela, tudo que a Meryl Streep faz é com uma força, uma intensidade, uma verdade. E ela é uma atriz que ela consegue fazer tanto com aquela leveza que a Juliette Binoche tem, como com aquela técnica e aquela formação que a Helena Bonham Carter tem. A Meryl Streep consegue fazer ambos os papéis com preciosismo. Então ela, existe gente, sempre vai existir alguém que não gosta. Eu já conheci gente que não gosta do trabalho dela, mas ela, sem a menor dúvida, é a maior atriz viva em premiações, em técnica, em trabalho amplo de diversos tipos, e é importante vocês conhecerem. E a referência que eu dou específica, porque é uma referência também fácil para vocês terem acesso, é O Diabo Veste Prada. E é lógico que ela é a vilã, vilã entre aspas, né? Ela é a personagem antagônica ali na história, que tem uma força intensa na interpretação dela. Na sequência, eu vou falar da Julianne Moore, que é uma atriz que fez um trabalho de um diretor brasileiro, que é um ensaio sobre a cegueira, que para mim é um dos melhores filmes que eu já vi. E ela faz aquele filme que eu queria indicar para vocês, que tem ela e tem a Meryl Streep, que eu acabei de falar, As Horas. As Horas é um dos filmes mais lindos que eu já vi. Eu acho que ele mostra e ele entra, é como se ele entrasse dentro
da vida de diversas mulheres, e ele mostra tudo que tem ali dentro de angústia, de sofrimento, de medo, de confiança, de tudo que uma mulher pode sentir num casamento, numa vivência artística também, que tem a personagem da Meryl Streep, que é uma artista. Então, assim, a Julianne Moore, para mim, é uma das grandes atrizes. É lógico, como eu falei para vocês, sempre ficam faltando atores, atrizes para eu citar. Mas ela, só esse trabalho, esses trabalhos, Ensaio sobre a Cegueira e As Horas, já são referências para o resto da vida de vocês. E tem muita coisa da Julianne Moore, ela tá viva, tem muita coisa dela para achar na internet. Natalie Portman quis pegar uma das jovens, uma atriz espetacular que ganhou o Oscar por Cisne Negro. Cisne Negro. Ela faz papel de uma bailarina com uma situação psicótica na cabeça dela durante o processo dessa bailarina estudar o personagem pro balé Cisne Negro. É uma atriz maravilhosa. Ela faz filmes leves, já vi coisa leve dela, mas todos os filmes que ela faz, todos os personagens são tão profundos, tão complexos. É uma atriz que me dá vontade de chorar de alegria de saber que ela está no mundo e que ela, a qualquer momento, pode fazer um outro trabalho que chegue ao fundo no nosso coração. Conheçam, belíssima atriz. Cate Blanchett é uma atriz que tudo que ela faz é só excepcional, é só isso. Ela é uma atriz de uma força técnica, dramatúrgica. Ela faz a vilã, a madrasta, naquele filme Cinderela, que passou esses dias, aliás, na Globo. Ela é uma atriz, até num filme como Cinderela, ela vai fundo no personagem, fundo de verdade. E eu queria indicar um filme chamado Blue Jasmine, do Woody Allen, que para mim é uma das atuações mais belas que ela já fez. Mas eu confesso que Cate Blanchett, o que quer que vocês vejam, ela é uma atriz que nunca faz por fazer. Ela é grandiosa. Realmente é uma atriz que quem vê não esquece. Extremamente forte, verdadeira, intensa, confiante do trabalho que realiza. Por último, Sophia Loren. Sophia Loren, uma atriz muito conhecida por trabalhos que fez também com Marcello Mastroianni, como Um Dia Muito Especial, que tem um filme americano mais moderno com esse nome. Não é esse filme, é um filme antigo com a Sophia Loren e o Marcello Mastroianni, que também é um dos maiores atores de todos os tempos. Eles dois fazem um trabalho que é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi. Ela é belíssima, uma atriz que fez trabalhos marcantes para a história do cinema e do cinema europeu. Muita coisa fantástica. Pesquisem sobre a Sophia Loren. Tem aquela Whoopi Goldberg, que fez A Cor Púrpura, que para mim é uma das maiores atuações também de todos os tempos. É uma atriz que faz comédia, como A Mudança de Hábito, ou uma tragédia, um drama, com tanta força quanto. É uma atriz que está num nível muito acima da maior parte dos atores e das atrizes que eu já vi. Onde quer que a Whoopi Goldberg apareça, ela aparece. Ela é intensa, ela é verdadeira. Eu acredito que todas essas atrizes, se vocês conseguem ver, no mínimo com um trabalho, com um olhar mais apurado, estudado, cada uma delas, vocês vão aprender muito com isso. Queria só chamar a atenção para vocês
de uma coisa que eu já ia me esquecendo, é importante. Na aula 11, eu citei o Tennessee Williams. No final da aula, eu falei do Tennessee Williams, um autor brasileiro. Me deu a louca naquela hora de falar brasileiro. Eu falei muito dele depois, falando como um autor americano. Ele foi um autor americano. Eu falei brasileiro pensando em americano, porque minha cabeça às vezes dá aquela tchutcha enquanto eu tô falando. Mas eu queria que vocês tivessem a certeza e a confiança que o Tennessee Williams, que é o autor de Um Bonde Chamado Desejo, de Uma Rua Chamada Pecado, aquela referência que eu dei mais uma vez hoje, ele foi um autor americano. E saibam que estamos juntos para a próxima aula. Espero que vocês estejam com Deus, estejam vivenciando de uma maneira não tão sofrida, mas uma maneira ampla de estudo, de aprendizado nas casas de vocês, esse período que a gente está passando, que vocês estudem muito para o teatro e estudem bastante para as aulas de vocês também na escola, mesmo aqui em casa. Utilizem esse tempo para aprender o mais que vocês puderem. Eu estou com vocês virtualmente e desejo uma excelente semana. Até mais!